Olá, alunos, eu vim aqui corrigir com vocês a atividade da página 144, que fala sobre a decomposição de um número natural em fatores primos. Só que antes de fazer essa correção, eu coloquei aqui uma lista com todos os números primos até 30, né? Para que esses aqui é bom que a gente tenha eles em mente, que a gente vai sempre usar isso daqui. Que são os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29... E aqui eu coloquei 3 pontinhos porque eles vão crescendo infinitamente, mas eu preciso saber pelo menos esses aqui, né? E na atividade ele pede para que a gente faça a decomposição em fatores primos, ou seja, os números que não são esses aqui, que só tem 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, que são os primos, os números que não compõem essa lista, eles são chamados de números compostos. Compostos por quem? Ele é compostos por números primos. Ou seja, a gente consegue fazer fatores, né? Uma multiplicação envolvendo apenas esses números primos. Então, a primeira atividade aí, da página 124, ele pede para que a gente escreva o número na forma de multiplicação de 2 fatores primos. Então, ele vai colocar aqui, na letra A, o número 46. A gente viu 2 formas que a gente pode ir fazendo as ramificações, né, que seria a técnica do bracinho, ou o algoritmo, o método, o dispositivo prático, né, que a gente passa um traço na vertical. Do lado de cá, a gente vai colocar apenas os números primos e de cá o resultado da divisão. Então, vamos olhar aqui, ó, 46, ele é par. Todo número par é divisível por 2, lembra do critério de divisibilidade? Então, eu consigo dividir 46 por 2, então eu ponho esse 2 do lado de cá, número primo. Olha, qual que é o resultado de 46 dividido por 2? Ah, professora, metade de 46 é 23. Eu venho aqui e coloco a resposta. Se eu olhar na tabela, na lista que eu fiz de números primos, o 23 é número primo. Então, eu consigo dividir esse 23 que eu encontrei aqui apenas pelo número 1 e por ele mesmo. Então, eu vou dividir por ele mesmo. 23 dividido por 23 vai dar 1. Então, aqui eu acabei de fazer a decomposição do número 46. E eu verifico que 46 é igual a 2 vezes o 23. E aqui está feita a decomposição da letra A. Na letra B, ele pede para que a gente faça a mesma coisa, só que com o número 85. O 85, ele não é par, né? Então, a gente já percebe que ele não é divisível por 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai fazer tentativas. Será que 85 é divisível por 3? Ó, 8 mais 5, 13. 13 não é divisível por 3, então não é divisível por 3. Vamos ver aqui. Será que é divisível por 5? Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Olha, 85 termina em 5. Então, ele é divisível por 5. Agora, nos resta saber quanto que vai dar. Para isso, a gente pega um rascunho ou faz aqui na própria lateral do caderno. Eu vou fazer aqui na lateral. Então, eu sei que 85, ele é divisível por 5. Agora, eu quero saber quanto que vai dar. Então, ó, lá na tabuada do 5, 5 vezes 1, 5. Então, eu sei que 8 dividido por 5 vai dar 1 para cada. 1 vezes 5 é 5. Eu tinha 8. Tirei 5, sobrou 3. Vou descer o 5. Lá na tabuada do 5, eu sei que 5 vezes 7 é igual a 35. Então, eu coloco 35. Tirou 35 é 0. Então, qual que é o resultado da divisão? O resultado é 17. Então, eu venho aqui e coloco 85 de cá. Eu dividi ele por 5 e a resposta é igual a 17. Bom, se eu olhar na lista que eu fiz, o 17 é um número primo, então eu vou dividir por ele mesmo. 17 dividido por 17 vai dar 1. Então, eu consigo escrever agora aqui, ó, o 85, ele vai ser igual a 5 vezes o 17. E aqui eu concluí essa parte. Lá na letra C, ele pede para que a gente faça isso com o número 57.
Então, vamos colocar o 57 aqui. E vou fazer pelo método desse dispositivo prático, ou das divisões sucessivas. Eu vou passar um traço e vou fazer as divisões. Então, vou observar, eu tenho aquela minha lista de números primos. O primeiro deles e o único que é par é o 2, né? Então, eu vejo aqui, 57 termina em 7, 7 é ímpar, 57 é ímpar, então por 2 não dá. Será que 57 é divisível por 3? Se a gente somar e der um número divisível por 3, 57 é, não é? Então, vem 5 mais 7, 12. Aí, 12 é divisível por 3. Então, agora resta saber quanto que vai dar. Eu vou colocar o 3 aqui. Eu posso fazer num rascunho ou na lateral. Vou fazer aqui do ladinho. Ó, 57 dividido por 3. Vamos ver quanto que dá. 5 dividido por 3 vai dar 1 para cada. 1 vezes 3 vai dar 3. Eu tenho 5, tirei 3, sobrou 2. Vou descer o 7. 27 dividido por 3, eu sei que dá 9. Por quê? Porque 9 vezes 3 é igual a 27. E aqui vai sobrar 0. Então, o resultado da divisão de 57 por 3 vai dar 19. Eu venho aqui e coloco o 19. Só que se eu vier lá naquela lista de números primos que eu fiz lá no início, o 19 é primo. Então, eu vou dividir 19 por ele mesmo. 19 dividido por 19 vai dar 1. Professora, sempre termina em 1? Sim, porque a gente sempre vai dividir um número por ele mesmo no final e um número dividido por ele mesmo, a resposta é 1, né? E lembrando que do lado de cá eu só posso colocar números primos. Então, eu tenho que 57 é igual a quanto? 3 vezes 19. Vamos fazer a letra D? Letra D é para fazer o mesmo com o número 77. Então, vamos fazer a divisão aqui. Ai, olhando para o número, eu vejo que o 77, ele é divisível por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, a resposta é 11. Só que 11 também é número primo. Então, eu vou dividir 11 por ele mesmo. 11 dividido por 11 é igual a 1. Então, eu já escrevi o 77 como uma multiplicação do número 7 com o número 11. Dois números primos. Então, 77 é igual a 7 vezes 11. A questão número 2 pede para que a gente observe essa cena. Esta expressão representa a fatoração completa de um número natural? Ele colocou 3 vezes 4 vezes 11. A menina levantou a mão e respondeu que sim, né? A resposta de Paulinha está correta? A gente observar, a resposta dela está errada. Por quê? Porque o 4, a gente viu que não é número primo. O 4 eu consigo escrever ele como 2 vezes 2. Então, a resposta dela está errada e seria, então, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 11. Seria a resposta certa. Então, a resposta da Paulinha, ela não está correta. Porque o correto seria 3 vezes 2 vezes 2 vezes 11. Né? Mas e que daria para a gente descobrir que número é esse? Sim, né? A gente viu que é só fazer a composição agora, a gente faz a multiplicação. 11 vezes 2 dá 22, 22 vezes 2 dá 44, e 44 vezes 3 dá 132. Então, aqui ela fez a decomposição do número 132. A questão número 3 pede para considerar as multiplicações a seguir. 1 vezes o 30 é igual a 30, 2 vezes o 15 é igual a 30, 3 vezes 10 é igual a 30, 5 vezes 6 é igual a 30, 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 30. Em uma delas, o número 30 está escrito na forma de multiplicação, em que todos os fatores são números primos. Qual é essa multiplicação? Bom, aqui a gente verifica, sabe que o 30 não é número primo. Por quê? Porque eu já consigo dividir ele por 2. Então, por 1 e por ele mesmo apenas não existe a possibilidade.
Ó, aqui eu tenho 15. O 15 é divisível por 3, por 5, então não é primo. Eu tenho 10, que eu sei também que não é primo. Na outra, eu tenho 6, que eu sei também que não é primo. E na outra eu tenho 2, que é primo, vezes 3, que é primo, vezes 5, que também é primo. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, a única resposta que está correta seria essa última aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5, igual a 30. Então, eu coloquei aqui que a multiplicação é 2 vezes 3 vezes 5. Vamos para a questão de número 4. A questão 4, ela pede para que a gente escreva na forma fatorada completa o número 112. Então, o que a gente vai fazer? Colocar o número 112, passar um traço na vertical aqui do lado e fazer a divisão usando apenas os números primos. Vou pegar aqui a lista de números primos novamente. Então, olha, número primo que é par é o 2. Se eu olhar o 112, 112 é par, então eu consigo dividir por 2. Do lado de cá, então, eu venho e coloco o número primo 2. Qual que é a metade de 112? A professora, de cabeça, eu não sei. A gente consegue fazer, ó. A metade de 100 é 50. A metade de 12 é 6. Então, se eu junto a metade de 50 com 6, vai dar 56. E agora? Eu tenho que continuar a divisão por números primos. 56 ainda é par. Então, eu ainda posso continuar a divisão pelo número 2. E quanto é a metade de 56? A metade de 56, olha, metade de 50 é 25. A metade de 6 é 3. 25 com mais 3 vai dar 28. Então, 56 dividido por 2, 28. Nossa, professora, 28 também é par. Então, eu vou continuar minha divisão pelo número primo 2. Vou pôr aqui, ó, 28 dividido por 2 é igual a 14, porque a metade de 20 é 10 e a metade de 8 é 4. 10 mais 4, 14. Olha, o 14 também é par, então eu vou continuar minha divisão por 2. Ó, 14 dividido por 2 vai dar 7. Agora, o 7 não é par mais, então por 2 não dá. Só que o 7, ele é número primo. Quando é primo, divide por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou dividir 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. Então, a gente tem aqui que o 112... ele é igual à multiplicação desses fatores aqui, ó. Então, eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 7. Eu ainda posso colocar esses fatores aqui, ó, todos eles iguais a 2, escrito como uma potência. Então, vem aqui, ó, o 112 é igual. Aqui seria a base 2 e o expoente 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado à quarta vezes 7. A questão de número 5, ele pede para que a gente verifique qual dessas expressões aqui é feita apenas com números primos, né? Representada apenas por fatores primos. Então, a letra A, 2 vezes 9. 9 não é primo, então esse aqui está descartado. Letra B, 3 vezes 5 vezes 17. Todos esses números são primos, então a letra B é uma dessas questões que a gente pode marcar. Letra C, 2 é primo, 3 é primo, 11 é primo. Então, a letra C também. E a letra D, 7 é primo, 7 vezes 11, 11 também é primo. Então, a gente marca. Então, só a letra A que não é. As letras B, C e D são escritas como fatores primos.